Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meu nome é Ivair, para quem está nos vendo pela internet, para o visitante que nos visita. Sou o pastor dessa igreja. E eu queria pedir para você abrir a palavra de Deus. É missão minha hoje, né? Pregar para ti, pregar a palavra. No terceiro livro da Bíblia. O primeiro é o livro do Gênesis. Logo no começo é Gênesis. Depois é Êxodo. Depois é Levítico. Nós vamos ler do verso 10 ao verso de número... do verso 1 ao verso de número 10. Capítulo 10, verso de número 1 a 10. Levítico 10, de 1 a 10. Você encontra, você glorifica. Fácil de encontrar, né? Está bem no comecinho da Bíblia, terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Quero ler com calma para aqueles que estão em suas casas, ou talvez você não tenha a palavra em suas mãos, você possa acompanhar pelo menos pela leitura. Posso ler? Terceiro livro da Bíblia, Levíticos, capítulo 10, de 1 a 10. Olha o que diz. Levítico, capítulo 10, de 1 a 10, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e a Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Terminando o verso 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Agora chegou a hora de você orar pela minha vida, e orar para ser instrumento do Senhor a esses que estão aqui, esses que estão vendo agora, e aos que verão essa mensagem em algum momento de suas vidas. Vamos orar. Incline sua cabeça, feche seus olhos e fale ao Senhor. Senhor, diante de mim eu tenho algo poderoso, que é a tua palavra. Tenho algo precioso, que é o teu povo, e há um ministério que o Senhor colocou em mim. Eu quero pedir ao Senhor, me dê a unção necessária. Eu sei, Senhor, que um texto como esse, sem a unção, vira legalismo. Um texto como esse, sem a unção, não fica bom não. Por isso eu te peço, dê o amor necessário, dê a condição de pregar ao teu povo. Eu quero repreender todo espírito maligno que do inferno sai, tentando tirar colocando perturbação, sono, e dizer ao Senhor: Santo Espírito, é tua missão inculcar na mente do teu povo esta palavra, e é nisso que eu creio, em nome de Jesus, o teu Filho. E a igreja pode dizer amém? Queridos, olhem para o pastor. Eu vou precisar que você aprenda um pouco de Bíblia, e eu vou lhe ensinar como alguém que já leu esse texto, que já estudou esse texto, e que tive a oportunidade de estudar a palavra de Deus.
Então, quando um texto desse é lido, as pessoas muitas vezes elas não compreendem o que está havendo. Mas basicamente o que eu entendo, a pessoa no primeiro olhar, nós vemos dois sacerdotes que de alguma maneira se aproxima do templo. Wagner, o som daqui está indo alto para o Face, né? De alguma maneira ele chega diante do Senhor. O incensário, imagina um objeto que se coloca fogo embaixo dele. E o incenso, esses são aromas que se lança nesse fogo para produzir fumaça e cheiro. O que nós lemos aqui, que de alguma maneira, depois eu vou explicar melhor, esses sacerdotes, ao fazer isso, colocando um fogo, que eles chamam no texto de fogo estranho, ao lançar o fogo do templo, do lugar onde que fica, seria a presença de Deus, sai um fogo e mata eles imediatamente. Nós sabemos inclusive os nomes deles. Era Nadab, o filho mais velho de Arão, e o Abiú, segundo filho. Eu posso também dizer a vocês que esses jovens, essas pessoas, esses sacerdotes, até esse momento não tinha nada que pudesse lhe imputar como falta. Eram pessoas de boa estirpe, de bom comportamento, mas que de alguma maneira, e eu vou explicar melhor, fizeram algo que não deveria ter feito. Vemos também que o pai, ao saber que os filhos foram mortos, não teve sequer o direito de tocar nos filhos e chorar pelos filhos. Não bastasse o pai não poder, que é Arão, os dois filhos, Itamar, deixa eu pegar aqui o nome dos filhos, aleluia, só um minuto, tá fácil, Eleazar e Itamar, também não puderam chorar. Agora você vai me perguntar por quê? Porque havia a lei, e a lei dizia que sacerdotes não poderiam tocar em morto. Se eles tocassem morto, eles seriam impuros. E Arão não era apenas o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Então eu estou explicando coisas. Então morre os dois filhos do cara, morre o pai não pode chorar, o irmão não pode chorar. Aí Moisés entra, que era o grande legislador, o grande líder, chega para o irmão, que é Arão, irmão de Moisés, falou: olha, não chora, segura a onda, senão vai ter problema você, e vai ter problema os seus filhos, e vai ter problema toda a congregação, porque você assume sacerdote. Aí Moisés ordena duas pessoas para tirarem o cadáver daqueles dois sacerdotes e levar para o fundo, levar para fora do arraial. E o verso 10, que é o que eu vou dar o nome a essa pregação, diz: olha, eu vou ensinar o povo o que é santo e o que é profano. Ou seja, aquilo que é separado para Deus, aquilo que é coisa de Deus, e aquilo que não é, aquilo que pode até se assemelhar ao que é santo, mas é profano. E eu não aceito isso. No verso 10 ele diz claro: para fazeres a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Quero dizer outra coisa. Primeiro, essa situação está pegando também comigo. Não é uma coisa que eu estou aqui isento de não prestar atenção nesse texto, porque eu sou pastor. Não. A situação está pegando para mim também. Será que eu não estou misturando o que é santo com aquilo que é profano? Algumas pessoas poderiam perguntar: será que isso aqui não é coisa do Velho Testamento? Eu não vi nunca alguém falar que um pastor que está fora de ordem, que um irmãozinho que está fora de ordem morreu queimado. Então eu acho que isso aqui é coisa do Velho Testamento. Hoje eu vim aqui essa noite para dar 3 respostas a vocês. 3 respostas para todos, para esses que me ouvem, e para mim e para você. E após dar essas 3 respostas, eu vou gastar um final do tempo para definir ou acertar com vocês, juntos com vocês, o que seria santo e o que seria profano. Conseguiram entender o texto? Então agora nós vamos ter que fazer uma correlação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para você que está aqui assistindo, está vendo? Quando eu estiver lendo algum texto que não for esse, vai aparecer ali, e eu não vou me preocupar em olhar para trás para não perder o time do negócio. Mas se você, não, eu queria saber onde está escrito
vai estar lá o verso, vai estar ali e você vai poder acompanhar. Posso pregar agora para você? Primeira resposta, primeira situação. Antes da primeira eu queria explicar outra coisa. Já não existe, altar não é isso, tá? Eu já tive vários embates com pessoas menos esclarecidas que acreditam que este lugar do templo é mais santo. Santo sou eu. Santo é você. O altar é eu, sou eu. O altar é cada um aqui. Aí você fala, mas o pastor não tem que ser santo? Ele tem que ser santo aqui e ali. Aliás, ele tem que ser mais santo lá fora. Ele não precisa ser santo aqui, ele precisa ser santo lá fora, porque aqui é 1h30, dá até para ser. Mas é lá no trabalho, é lá na casa, é com a esposa, é com os filhos, é com os amigos, é no particular da madrugada, vendo um videozinho. E aí eu quero dizer, aí que eu tenho que mostrar que eu realmente sou santo. Então, altar que antigamente era lá onde os filhos Nadab e Abiú morreu, era um altar onde tinha todos os aparatos, onde tinha o fogo, onde tinha o incensário, que era da onde eles colhiam, da onde se lançavam os fogos, as fumaças diante da arca, enfim. Agora o altar sou eu. E eu preciso então, agora que nós nos baseamos nisso, eu tenho que responder 3 perguntas a você. 3 perguntas, e fica claro outra situação antes de pregar mais uma. E essa mensagem, inicialmente, principalmente, eu tenho que pregar para as ovelhas em que eu sou pastor. Eu vou cuidar de mandar essa mensagem para todas as comunidades em que eu sou pastor, para explicar, olha, cuidado com o que é santo, não confunda santo e profano, separado para Deus e fora de Deus. Olha por favor o verso de número 2. Primeira pergunta, Senhor, será que poderia acontecer isso de novo? Olha o verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É possível? Será que Deus faria isso de novo? Será que Deus continua tão bravo assim? Seria possível um Deus tão irado dessa forma, que consumisse 2 sacerdotes, porque foram negligentes, porque não cuidaram direito do que tinha que fazer? Eu quero ler um texto bíblico, que diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para Hebreus 13:8. Existe uma falsa ilusão que Deus se converteu quando Jesus veio. Ele, tipo assim, ficou bonzinho. Era um Deus muito bravo demais, e que quando Jesus veio, ele se converte. E ele se converte, então já não é mais aquele Deus bravo. Não, amados. Deus, ele sempre foi amoroso, sempre foi misericordioso, sempre foi de se fazer aliança. Ele é o mesmo, não muda e jamais mudará. Ele continua santo da mesma forma. Antigamente então os caras faziam algumas coisas e não, Deus continua. Olha, queridos, eu vou me atrever a ir um pouco mais longe. A grande maioria dos teólogos acreditam que Nadab e Abiú foram salvos. A grande maioria. E por que acreditam? Porque Deus sentencia eles à morte para não sentenciar eles ao inferno. A palavra tem em 1 Coríntios 11 diz que se eu sou condenado pelo que eu pratico, a condenação já foi feita. Eu não poderia dar 2 condenações. Mato e lanço no inferno. Então, eu não estou dizendo isso, eu não estou falando que foi, porque quem vai determinar se esses caras foram ou não salvos, isso não pode ser eu, poxa. Eu sou Deus, que Deus tem seus segredos, mas há pessoas sérias que inclusive acreditam que o melhor que poderia ter acontecido para esses 2 malucos aqui, é que eles morreram,
E beleza, aí ele falou: cara, você errou, você falhou, e como punição Moisés não entrou na terra prometida, vocês morreram. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero ficar discutindo teologia, mas eu preciso dizer para a igreja que eu sou pastor, e dizer para a minha vida: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu ainda não discuti se ele fez ou se não faz, mas Deus, é possível isso acontecer hoje? Sim, é possível, porque Deus não mudou. Deus é imutável. Deus é santo, santo, santo e santo. Consegue compreender isso? Alguém discute comigo e diz assim: não é possível, não, agora ele ficou muito bonzinho, você não está entendendo. Jesus está intercedendo por mim, eu acredito, mas não para aqueles que estão entrando relaxadamente, agindo relaxadamente, sabendo o que tem que fazer e não faz. Não, peraí, não vai com essa, não entra nessa não, eu vou me aprofundar mais. Eu gostaria de responder a segunda pergunta, uma segunda pergunta. Olha o verso 3, e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão olha para o pastor, olha para mim aqui, fica atento. Agora, o verso 3, eu consigo compreender porque Deus lançou fogo no verso 2. Imagina os ninjas da galáxia. O ninja top era o Arão. Aí o filho mais velho e o segundo, quer dizer, um era o sumo sacerdote, os outros sacerdotes. Vê o verso 3, eu vou ler de novo. Então, e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Aí eu vou voltar aqui. Imagina no arraial, soube o que aconteceu com Nadab? Ficou sabendo. Aqui havia 2, 3 milhões de pessoas, tá? Aqui não era meia dúzia, não. Soube o que aconteceu com Abiú? Morreu. Mas como morreu? Morreu. Relaxou. Fez errado. Eu nem quero entrar no mérito do que eles fizeram, irmão, porque eu não quero ficar aqui sendo professor de escola bíblica. Eu quero contextualizar para agora. Eu imagino o arraial inteiro sabendo: cara, se com o Nadab, com a Abiú o negócio pegou, imagina comigo. Se Deus não poupou os filhos de Arão, e eu? É melhor eu passar a tratar melhor minha mulher. É melhor eu começar a fazer a coisa direito, porque Deus é o mesmo, com Arão, com Nadab e com Abiú. Mas ele já pega aqueles dois e mostra como exemplo. Agora vamos trazer para os nossos dias. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos trazer para o dia 21 de novembro de 2021. Esquece Nadab, esquece Abiú. Vamos colocar o Ivair, vamos colocar a Márcia, vamos colocar o Kelvin, a Thaís. Vamos trazer um texto para os dias de hoje. Versos, portanto, olha só o que diz Hebreus. Eu vou tudo em livro de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí, peraí, volta aí, o que ele está dizendo aqui? Livro de Hebreus é o livro que mais trata do Velho Testamento. O autor do livro é um teólogo que mais trata do Velho Testamento na Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: você se converteu? Sim, pastor. Você está indo para o céu? Tô, pastor. Beleza. Então agora você é exemplo para os outros. Tem gente olhando para você. Tem gente que vê o que você posta no Facebook. Tem gente que vê como você trata a tua mulher.
Tem gente que vê se você paga ou se você não paga. Tem gente que diz, mas que tipo de crente é esse? Que tipo de mulher crente é essa que usa essa roupa? Mas não é crente. Não é crente. Mas não é filha de Deus. Essa roupa é de uma filha de Deus. Esse tipo de gritar com a mulher no meio de tudo é de uma filha de Deus, de um filho de Deus. Esse tipo de coisas que você assiste é coisa de filho de Deus. Porque se Nadab e Abiú era o exemplo para o povo, eu agora sou o exemplo. Mas pasme, você também é. Vamos ler o texto de novo? Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, olha para o pastor. Se Nadab e Abiú não tivesse, segundo o texto, dá para imaginar que eles beberam um pouco, porque no verso 9, Deus fala: a partir de agora eu não quero saber de nenhum de vocês bebendo. A impressão que eu tenho é que eles beberam um pouco. Vamos ler o 9? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas. Deus não tinha falado a Arão, Deus tinha falado a Moisés, mas a hora que ele resolve falar para Arão, eu não posso pelo menos conjecturar que Nadab não está dizendo que fizeram, mas tipo assim, você conhece teus filhos, né, Arão? Eles quiseram meio que dar uma turbinada aquela noite lá, aquele mistério da coisa lá, porque do nada, no texto da morte dos filhos, por que Deus colocaria uma lei agora? E aí você vai falando: pastor, você está falando isso que é para mim parar de beber? Não, esquece esse papo. Eu estou falando isso, se Nadab e Abiú tivessem feito a coisa certa, tivesse agido da forma correta, com a reverência ao santo, eles não teriam tido o problema que tiveram. Tanto é que os dois irmãos mais novos não tiveram, foram homens de Deus e fizeram a sua parte. Agora, onde eu quero chegar no nosso propósito? Hoje tem uma multidão nos vendo, ele nos enxerga. Será que ele nos olha como santo ou como profano? Eu acho que eu sou santo, porque senão Deus já tinha queimado eu. Mas peraí, eu não acabei de pregar, espera um pouco, vamos ver se queimou ou não queimou. Ai, pastor, eu acho que esse texto devia ser para aquelas pessoas que vão para o carnaval. Não é. Aquelas pessoas lá, querido, pode ser que muitas delas se convertem. Esse texto é para a gente que conhece o santo, conhece o que é santo, mas age como se estivesse servindo ao profano. Esse texto não é para alguém que não tem relação com o sagrado. Deixa aquele povo que está se organizando para ir para o carnaval, e deixa aquele povo que está se organizando para passar o fim de ano bebendo. Queridos, vai chegar um dia, a palavra vai chegar na vida dessa pessoa, muitos deles são nossos parentes, eles vão se converter e vão ser santos, amém? O problema é o santo que age como profano. Porque o B.O. não pegou lá no Arraial, lá no quinto, lá na favelinha do Arraial, não. O problema aconteceu dentro da liderança do Arraial. Vamos lá, vamos continuar. Houve um propósito para a ação. O propósito foi mostrar que Ele é santo. Deus é santo, santo, santo. Deus nos chama para quê, querido? Quem roubava, faz o que agora? Continua roubando? Continua roubando? Quem matava, continua matando? Oi, glória a Deus, eu nem roubava e nem matava. Oh, louvado. Mas e quem tinha língua grande? Continua com língua grande? Sim ou não? E quem era maldizente? Continua sendo maldizente? Sim ou não? Não? E quem gritava com a esposa? Continua gritando? Nossa, agora diminuiu, só vi as irmãs gritando.
Quem gritava com a esposa continua gritando? Não, porque santo é não gritar. Afinal, ali eu sou o templo do Espírito. A missão está sobre mim. A missão está sobre você. Calma aí que eu vou falar sobre o fogo, tá, querido? Fique tranquilo. Deixa eu chegar já um pouquinho. Eu queria fazer um pedido às ovelhas que são membros dessa igreja, em especial das comunidades. Eu quero fazer um pedido a você. Não se engane com esse evangelho ralo que é pregado aí hoje, tá? Evangelho que lhe oferece favores, evangelho que oferece mundos e fundos, ou o evangelho que oferece prosperidade e diz que tudo vai ser ao seu tempo, porque Deus, Ele quer nos levar para o céu. E no céu Ele não levará as nossas prosperidades. A nossa prosperidade precisa viver aqui mesmo para glorificar o nome de Deus. Mas não caia. Há pregações, querido. O Wagner mandou uma mensagenzinha que tem pregadores que eu não suporto ouvi-los. Toda hora dizendo que você é top, que você é não sei o quê. Eu falo, eu não me encaixo, porque eu não sou top. Eu sirvo a um Deus top. E Ele é que eu persigo. Mas eu ainda preciso de mudança. Não dá, chega uma hora que não dá. Mas pastor, todo domingo você vem aqui e fala da graça. Aconteceu, que bichinho te picou. Picou que você veio conversar com esse negócio. Tá meio bravinho hoje, hein? Querido, deixa eu falar algo para você. Se alguém que conheceu a graça não se constrange a mudar de vida, se alguém que conheceu a morte, o sacrifício de Cristo por mim naquela cruz, não se constranger a mudar de vida, se ele não reconhecer ele como pecador, ele jamais conheceu a graça. A graça é muito pelo contrário, a graça me constrange. Como eu posso continuar sendo o que eu sou se Deus é o que é? Como eu posso continuar sendo o que eu sou se Deus continua sendo o que é? A graça é isso, irmão. A graça só me livra da religião, de pode e não pode. A graça me constrange a caminhar sempre rumo ao céu. Queridos, o dia que eu deixar de ser exemplo para alguém, o dia que eu deixar e você deixar de ser exemplo para alguém, é como diz a palavra lá no Sermão do Monte, é o sal que não tem sabor. Para que serve o sal se não tem sabor? Se eu e você, lembra do texto? Tem uma roda de testemunha vendo. Cara, se eu paro de ter exemplo, é hora de Deus levar nós para o céu, antes que nós façamos bobagem. Aliás, eu conheço pessoas, literalmente em minha vida, que eu vi Deus recolhendo porque eu percebi, agora é a hora. O pastor Paulo um dia deu um testemunho de uma pessoa. Não dá, esse não dá para ficar. E a promessa de Deus sobre a vida daquela pessoa se cumpriu. Mas ela precisava ser sal e não estava conseguindo ser sal. Olha o texto que nós observamos aqui. Eu continuo santo. E você se converte, você tem que ser uma pessoa santa. Pessoa santa. Eu quero ir por terceira pergunta, terceira resposta que eu quero dar a você, por favor. Aí, você está conseguindo compreender a mensagem? Não? Amém? Está muito difícil? Não, está mel. Ó, terceira resposta. Pastor, como isso acontece hoje? Eu não estou sabendo de ninguém que está sendo queimado no fogo. Porque se fosse, muitas igrejas não iam suportar. Muitos pastores, que a gente sabe dos testemunhos ruins. Então mas como que isso acontece hoje então? Olha por favor, o verso de número 5. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas. Levaram quem? Nadab e Abiú morto.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha. Agora olha para o pastor. O cara morre, chamuscado, queimado. O pai não pode tocar, o irmão não pode tocar, porque são sacerdotes e pela lei eles se tornariam impuros. Vêm duas pessoas que teriam que se purificar depois, mas pega no morto. O judeu não rela em morto, irmão. Relar no morto já agora não pode, fica 7 dias, dependendo, há regras. E eles pegam os 2 mortos e levam para onde? Fora do arraial. Vamos trazer para os nossos dias, como isso acontece hoje. Olha, por favor. Mas, Hebreus de novo, mas, se estáis sem correção. Quem está sem correção? Quem está agindo com o sagrado de forma profana? Precisa repetir? É aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Vamos de novo. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não? Bastardo e não? Então presta atenção. Hebreus está falando para quem? Para o cara que vai para o carnaval esse ano? Não. Hebreus está falando para aquele que está ali naquelas rodinhas ali do João Paulo? Hebreus está falando para aqueles que estão na porta desse serve festas da vida? Não. Hebreus está falando para o povo de Deus que está dentro da casa de Deus, ou aqui, ou em algum lugar me ouvindo. E ele está dizendo: se nada está te acontecendo, é porque você morreu. Você morreu, cara. Porque se você não está sendo punido por aquilo que você anda fazendo, se estás sem correção, você já não é mais filho, você é... Espera aí, calma aí, pastor. Agora me estranhou. Calma. Antigamente vinha, queimava e levava fora. Antigamente vinha, queimava e levava fora. Agora ele já queimou aqui dentro. Desculpa, meu amado, mas eu disse a vocês que esse texto também está falando comigo. Eu estou lendo um texto, e por favor, lê Hebreus 12, que diz o seguinte: filho, se você está sendo corrigido, tranquilo, você está sendo corrigido, fique tranquilo, Deus é bom, e o pai corrige o filho que ama. Mas aí ele entra no verso 8 e diz: agora, se você não está sendo corrigido, alguma coisa está acontecendo. Aí eu pego alguém, por exemplo, que está com uma dívida gigante, mas vive uma vida profana, e ele não sabe como pagar a dívida. Quem sabe essa dívida que Deus permite que ele tenha, exatamente porque é a correção de Deus, para Deus falar: ó, você não está fazendo o que eu preciso. O que me preocupa é o cara milionário que está dentro da igreja, fazendo tudo errado e achando que Deus está abençoando ele no erro dele. Porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo. Você tem que ser santo. Então, se eu estou sem correção, Nadab e Abiú precisava mais de correção? Não. Tira ele e leva para fora. E eu ouvi um cara dizer algo. Preste atenção, por favor. Feche o olho, feche e abre. Quantos segundos você acha que dura isso? Milésimos, né? E eu ouvi um pastor comentar o seguinte ali: o lapso de um abrir e fechar de olhos é o que demora a morte para a eternidade. Quando alguém dá o último suspiro, ele inaugura a eternidade. Um lapso de abrir, não fica assim tipo, pairando, como você vê o filme do Ghost. Aquilo é cinema, quem esquece aquilo? Abriu e fechou.
a eternidade começa. Eu não estou nem discutindo que tipo de eternidade, só estou discutindo isso aqui. Entre um abrir e fechar de olhos, um fechar e abrir, o último suspiro, termina o livre-arbítrio. Você escolheu o que quis fazer da vida, como Nadab e Abiú escolheu o que quis fazer, mas agora não é mais você que escolhe. Não. Escolha enquanto esse fogo ainda não veio. Escolha enquanto ainda você pode fazer escolha para decidir o que quer fazer da sua vida. É bíblico, irmão. Quando alguém ouve uma palavra como essa, ouve a palavra como essa e não toma decisão, ele é tão pecador quanto eu, porque eu continuo pecador. Mas quando Deus me mostra algumas coisas que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, irmão. Eu tenho que fazer. Quando o pecador ouve uma palavra como essa e nada faz, ele segue a passos largos rumo a uma eternidade que não vai ser boa. E o pior, olha para mim, por favor. Por favor. Você acha que a pessoa que escolheu, eu sei que eu não posso ver o vídeo. Esse vídeo eu não posso ver. Eu sei que eu preciso tirar essa pessoa do meu contato. Eu sei que eu preciso parar de ter esse tipo de namoro. Eu sei que preciso resolver algumas situações. E não faz. Você acha que ele acredita que aquela atitude levará ela ao inferno? Ela vai pensar que não, porque ela ainda continua suspirando. Ai, respirei. Eu estou respirando. Nadab e Abiú pensavam a mesma coisa quando entraram naquele dia para oficiar naquele templo. Mas num abrir e fechar de olhos, aquilo que Deus já te convenceu, porque Nadab e Abiú foram punidos por coisas que eles sabiam. Por isso que eu estou dizendo que o cara que está lá no forró da Dinda lá, ele está com menos problema do que eu e você, porque eu sei o que é santo. Talvez ele ainda não saiba. Vamos orar para que eles ainda saibam, um dia saibam. 3 respostas eu pude te dar essa noite. Seria possível isso acontecer? Seria, porque Deus é o mesmo. Não é eu que estou inventando, não. Por que Deus faria isso? Porque Ele é santo, nos escolheu para ser santo e escolheu nós para sermos exemplo, para impactar esse mundo. O maior problema hoje não é essas moças que estão lá no carnaval mostrando seu corpo desnudo. O maior problema é as irmãs, os irmãos que estão dentro da igreja e não são testemunho lá fora. E a última das respostas que eu pude dar: como hoje se acontece isso? Mas acontece isso. Há pastores que, quando encontrarem Jesus, vão ouvir dele o que ele disse que falará. Mas eu expulsei demônios. Eu estava aqui agora, antes de começar o culto, entrou um menino aqui e eu tive que orar expulsando o demônio. Mas eu fiz isso pelo nome de Jesus, não é pela minha santidade. Porque o meu problema vai ser a hora que eu chegar lá, ele vai dizer: eu te conheço, eu não te conheço. E eu quero ouvir de Jesus: Senhor, eu sei o que é santo, e eu sei o que é profano. Dizendo que a palavra de Deus, ela é errante, dizendo que Deus, ele se contextualiza conforme os seus tempos, e não está nada disso escrito na Bíblia. Você acha que pode? Vá para a palavra. O que Deus acha está nela, ele não vai mudar. Pastor, nada a ver, né, pastor? Deus é amor. Deus é amor, pô.
Já ouviu isso? Quantas pessoas? Mas a mesma palavra que diz que ele é amor, de fato ele é também justiça. Condenar o culpado não há problema nenhum. O problema é condenar o inocente. Então, eu atribuo a palavra Deus é amor, mas também Deus é justiça. E aí eu estou vendo o santo e estou vendo o profano. Essa aqui é boa, olha para mim, agora eu acho que é a que mais impactou, a que eu preparei. Quem já falou isso? Deus sabe os meus limites. Deus conhece os meus limites. Já falou isso, não? Já ouviu isso? Então eu vou dizer para você, sabe o que Jesus falou? Eu vou dar o parâmetro do teu limite, tá? Segura essa, pega que é fresca. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca ele. Fica cego. Foi o que ele falou no Sermão do Monte. Se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, que é melhor que você vá para o céu sem olho, do que o olho te fazer levar para o inferno. E se o teu braço direito te faz pecar, o que faz? O que faz? Arranca ele. Então você quer saber qual é o teu limite? Arranca o braço. Eu não consigo parar de fumar, vai para uma clínica. Tem clínica de droga, tem clínica de bebida, tem clínica para tudo. O pastor Juliano, nosso amigo, ele consegue uma vaga. Eu não consigo parar de beber, vá para uma clínica. Eu não consigo parar de ver pornografia, conta para tua mulher. Dá a senha do teu celular para ela. Replica o celular, deixa ela ver tudo que você vê. E aí eu vou tratar do santo e do profano. Ah, pastor, Deus sabe os meus limites. Eu sei, Ele sabe mesmo. O problema é que você precisa entender qual é o limite de Deus. Pastor, olha, esse aqui eu já ouvi de um garoto, acredite. Eu prefiro pagar para ver. Eu estava evangelizando uma pessoa, um rapaz, eu e o pastor Adriano, e no meio da evangelização ele falou assim: eu estou convencido de tudo que você me falou. Tudo está na Bíblia, mas se for o caso eu vou para o inferno. A hora que ele falou isso, o que você espera que eu fizesse? Eu falei, então agora não há o que eu falar. Você já foi convencido. E algumas pessoas, não, eu vou continuar assim, eu vou pagar para ver. Só que pega aí, que hoje está cheio de pega aí, segura essa. Você não vai pagar agora, você vai pagar lá depois. Não é uma coisa que você fala uma besteira dessa e vai acontecer logo. Mas lembra do abrir e fechar de olhos? Santo e profano. E deixa eu te falar uma outra coisa. Jesus fala no capítulo 12 de João, que diz assim: eu não vim te condenar. João 12, 48. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Vai, você consegue soltar? Eu acho que não, né? Vai dar trabalho, né? Eu não vim, 12, 48, João. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Mas sabe quem vai te condenar? A própria palavra que lhe foi pregada. Eu mesmo me condeno. Eu me condeno porque convencido foi. Eu sabia que não devia entrar. Vou imaginar que eu fosse Nadab ou Abiú. Eu sabia que eu não podia fazer daquele jeito, mas fiz. Eu não fui condenado por ignorância, Rose. Eles foram condenados pela falta de reverência ao sagrado. Deu aí? Não deu, né, Wagner? Não tem problema não. João 12, 48. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Quem vai te condenar é você mesmo. Porque eu te convenço, você tem o livre-arbítrio e você faz a escolha. Se você escolhe o erro, se você escolhe o profano. No ambiente da graça não existe cabo de guerra, um puxando para cada lado. O que existe é o amor. Sabe a impressão que tem? Que Deus está puxando e você puxando. Deus puxando e você puxando. Deus não está puxando nada, Deus está te chamando, vem para cá. Vem fumando, vem bebendo,
Só não se porta como santo se você é profano. Não faz isso. Conserta o altar. Conserta a tua vida. Continua aqui, mas conserta a tua vida. Para de gritar. Para de fazer as coisas que você faz. Se tiver que vender o celular, dá ele para os outros, dá. Tem pessoas que infelizmente não tem como ter o celular na mão, querido. É tentador demais para ele, para ela. Não existe um cabo de guerra. Deus puxando você. Não, existe um Deus te chamando à santidade, chamando à conversão. Você hoje, que ao olhar essa cena, fala, cara, eu preciso resolver esse problema na minha vida. É isso hoje o que é santo, e você vai buscar essa santidade. E daqui uma semana é aquilo. Não é um pacote que explode dentro de você a partir de hoje. Eu não posso isso, não posso. Não. O que você hoje está vendo é aquilo que você pode. Deus pode fazer isso por você. E eu quero finalizar contando só uma parábola, porque eu tenho 3 minutos para finalizar. Imagina uma cena, não é uma parábola, imagina uma cena. Quantos anos tem a Sarinha? 6, não, eu preciso de alguém mais novo. Quem tem 3 aninhos aqui? Alguma criança de 3 aninhos? Helena? Imagina a Helena com uma faca de açougueiro na mão, daquelas que o Kelvin trabalhava, afiada até o talo. A Helena é uma criança de 3 anos. Imagina ela com a faca de açougueiro. Qual que é a melhor maneira de tirar aquela faca da mão? Gritar com a Helena? Dizer que ela vai se cortar? Ela só tem 3 anos. Ficar orando e pedindo para Deus misericórdia para ela desmaiar e não cortar? O que tem que fazer? Faça o seguinte: chegue para a Helena e fale, Helena, o que ela gosta, Wagner? Que comida que ela gosta? O brinquedo? Dá uma boneca, fala assim, eu te dou uma boneca, você me dá a faca. Se você chegar com a boneca para a Helena e falar, Helena, vamos trocar com o pai? Eu te dou a boneca e você dá a faca para o pai. A Helena vai fazer isso, não vai? Concorda ou não? Sem dificuldade, sem punição, sem gritar, sem nada. Eu pego a boneca e dou para ela. Mas para o senhor, onde você quer chegar? Entre o santo e o profano é assim. Quem está profanando, quem está errando, quem está falhando, muitas vezes está com a faca na mão, acabando com a sua vida. Sua vida não prospera. Ela olha para a sua vida e pergunta por que está cheio de dívida, por que o casamento não dá, por que meu casamento é ruim, por que eu não tenho saúde, por que isso, por que aquilo outro, mas está vivendo de forma profana. E aí Deus pega um pastor, traz um pastor com coragem suficiente para pregar um tema santo e profano. E ele te oferece, então, eu tenho algo melhor para você. Se desfaz desse celular que tanto te atrapalha, e eu te ofereço algo melhor. Para com essa situação aí que você está conversando no WhatsApp, isso aí não é legal, que eu te dou algo melhor. Santo e o profano. Uma decisão simples. Continuar a vida que eu tenho miserável, com um namoro miserável, com posturas miseráveis, ou viver a plenitude de Deus. Nessa noite eu conclamo a você, pastor, vamos nos posicionar. Eu conclamo a você a pensar sobre isso. Eu não vim aqui te acusar, longe de você. Você pode ter certeza que eu estou olhando para a minha vida e digo, cara, Deus, poxa, eu não quero perder meus olhos. Eu só preciso ter um olho mais santo do que eu tenho hoje, dia após dia. Eu confesso a você que meus olhos ainda me traem. O que te trai? Deus nos chamou para ser santo, não para impactar aqui dentro, é para impactar lá fora. Não é perdão, vou falar a frase melhor. Deus te chamou para ser santo. Essa frase é linda, é de Deus agora. Não para impressionar aqui dentro. Deus te chamou a ser santo para impactar lá fora. Essa noite, se a palavra falou com você, eu gostaria que você fechasse seus olhos, olhasse para a sua vida com aquela reverência
diante de Deus, pudesse elevar os seus pensamentos, mesmo sentado, dizendo: Senhor, essa palavra foi para mim. E se essa palavra foi para você, Ele não vem aqui te acusar. Deus não acusa, quem acusa é o diabo. Deus convence. A diferença do diabo e Deus é que o diabo vem, acusa e não dá nada para troca. Deus não, Deus convence e mostra os meios, as formas e as maneiras de você se livrar dessa situação. Enquanto o pastor Paulo faz um louvor, eu gostaria que você levasse seus pensamentos em oração ao Senhor. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Queridos, você que pode, por favor, fique de pé. Eu quero deixar claro que, diferente do que aconteceu com Nadab e Abiú, em que eles tiveram a oportunidade de fazer o certo e não fizeram, e a sentença foi decretada, eu realmente acredito no fundo da minha alma que há uma chance para mim e uma chance para você. Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus amoroso, justo, fiel. Eu acredito que Deus nos chama e nos convida
não é para ser diferente de ser santo, é para ser santo, mas Ele também nos auxilia. Há limites que muitas vezes a gente se impõe, diz, eu acho que isso eu não consigo. Você talvez não consiga, ou não conseguiu até agora, porque foi na força do teu braço. O pastor Paulo foi instrumento aqui para falar isso. Há coisas que não dá, há coisas que a gente só deve lamentar e chorar. Não pode achar normal, deve lamentar e chorar. Fala, pai, eu não consigo mais esse tipo de vida, eu não quero viver mais esse tipo de vida. Eu quero abençoar a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Eu quero abençoar esse irmão, essa irmã. Quero pedir que seu poderoso, Senhor, que o teu poder nos alcance. Não nos acusando, porque essa missão de acusar é do inferno, Pai. Mas nos convencendo, nos dando direção. Senhor, a buscar a santidade que o Senhor espera e quer de nós. Tua palavra é muito clara. O Senhor pega nas nossas mãos e conduz cada um de nós. Eu essa noite, Senhor, eu quero ser instrumento de conversão, eu quero ser instrumento de santidade, também na minha vida. Me preocupam algumas atitudes minhas que eu sei que precisavam ser melhores, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda como este irmão que me ouve precisa, como essa irmã que me ouve precisa. E é no nome de Jesus, e na confiança na Tua promessa, que aqueles que o Pai te deu, Senhor, o Senhor não perderia nenhum. Segura nós, segura com a Tua destra fiel, e nós cuidaremos de dar ao Senhor honra, glória e louvor. O povo que busca santidade, o povo que busca se afastar daquilo que não é legal. Pode dizer amém? Tome assento, querido.